ES2. Oferecimento Cipolati. Clicou, comprou, chegou. E Baneste Seguros, 50 anos. Olá, muito boa noite para você. Agora 7h10. Seja bem-vindo ao ES2 dessa terça-feira, dia 3 de abril, que está começando e traz em destaque. Rodoviários fazem protesto surpresa e deixam a população sem ônibus logo cedo. Eles querem ser vacinados contra a Covid-19. Os ônibus só voltaram a circular às 9 da manhã e o resultado aí, ônibus lotados. E o Espírito Santo registra 94 mortes pela Covid nas últimas 24 horas. E a falta de kits para entubar pacientes preocupa médicos no interior do estado. Veja também, a polícia prende 6 pessoas e encontra drogas escondidas até na fralda de uma criança e também colete das Forças Armadas. Bombeiros continuam as buscas por um atleta que desapareceu quando mergulhava numa cachoeira no sul do estado. Tudo isso e muito mais agora no seu ES2. A terça-feira amanheceu sem os ônibus do Transcol nas ruas da Grande Vitória. Depois de 2 semanas só levando trabalhadores da saúde, hoje era o dia dos motoristas atenderem toda a população. Mas o Sindicato dos Rodoviários impediu a saída dos ônibus até as 9 horas da manhã. Pediu vacina contra a Covid-19 para os motoristas. Deixa eu conversar com a Nayara Arpini. Olha, a ida para o trabalho foi realmente difícil, mas a volta para casa, Nayara, tá mais tranquila? Boa noite para você. Oi, Rafa, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente aqui no S2. Olha, depois do caos que foi hoje de manhã por causa dessa paralisação, dá para dizer que a volta para casa está um pouco mais tranquila, sim. Eu estou aqui na frente do terminal de São Torquato, em Cariacica. Tem ônibus entrando e saindo a todo momento, também passageiros que estão conseguindo embarcar para voltar para casa. Então, dá para dizer que a situação está, assim, se normalizando. Mas é aquele normal, Rafa, que a gente já conhece, aquele normal também que a gente não gosta de mostrar. Alguns ônibus cheios, eu vi aqui passageiros voltando para casa em pé dentro dos coletivos. E uma situação, inclusive, muito parecida com a que a gente viu hoje de manhã, depois que os ônibus voltaram a circular, né? Foram 4 horas de paralisação e quando esses coletivos voltaram a circular, lá por volta de 9 horas da manhã, mais ou menos, tinha muito passageiro esperando nos terminais, muito passageiro esperando nos pontos de ônibus e, por isso, os coletivos ficaram lotados. A gente registrou tudo isso pela manhã e vamos relembrar agora. Os rodoviários impediram a saída dos ônibus das garagens e os terminais amanheceram vazios na Grande Vitória. Os passageiros ficaram sem entender o que estava acontecendo. O pedreiro Ademir não conseguiu ir para o serviço. Ficou 2 semanas sem trabalhar por causa da falta de ônibus. A gente quer trabalhar, eles não estão deixando. E os filhos da gente em casa passando necessidade. Eu já não sei mais nem o que fazer. A gente tem que trabalhar, né? Como é que fica? Todo mundo na rua. A população estava esperando para voltar hoje. Quando cheguei, estava esse monte de gente esperando aqui. É muita falta de respeito. Em entrevista por telefone ao Bom Dia Espírito Santo, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura considerou a ação irresponsável. Hoje o Transcol voltaria a atender toda a população e agora, de uma forma estabanada e irresponsável, mais uma vez o sindicato vem parando o Transcol usando uma ferramenta que só prejudica a população. Os rodoviários querem a vacina contra a Covid. O motorista está exposto ali, igual qualquer um outro aí que está de frente aí nessa categoria aí. Polícia aí, já começou a vacinar as polícias aí, já tem uma data para vacinar os professores. Com todo o respeito às outras categorias que merecem ser vacinados, mas os motoristas também merecem ser vacinados. O secretário estadual da Saúde disse que os trabalhadores do transporte público têm prioridade, mas que é preciso esperar. Nós não temos como vacinar dentro do Plano Nacional de Imunização todos os grupos prioritários ao mesmo tempo. Assim que concluirmos a vacinação da população com mais de 60 anos, a população idosa, nós então teremos uma devida orientação do Ministério da Saúde de como será feita a priorização dos demais grupos, podendo, por avaliação do governo federal, estabelecer prioridades dentro da prioridade. Pouco depois das 9 horas da manhã, os ônibus foram liberados. O fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira, registrou a chegada desse ônibus lotado em um ponto de Jardim América.
Bom, só corrigindo, eu falei Cariacica, na verdade, terminal de São Torquato aqui em Vila Velha. E a pergunta que não quer calar agora, né? Amanhã vai ter ônibus para a população? Então, o Sindi Rodoviários foi perguntado e respondeu ao portal A Gazeta que aí eles ainda vão fazer reuniões para decidir. A Secretaria de Mobilidade Urbana e a CETURB apelam para o bom senso dos rodoviários para que eles não realizem outros protestos e disseram que se outras manifestações, outras paralisações como essa forem realizadas, que eles vão acionar a justiça para garantir aos cidadãos o direito de usar o transporte público. Eu lembro também uma última informação, a Grande Vitória está em risco extremo para o coronavírus. Por isso, os ônibus só estão circulando das 5 da manhã até as 10 da noite e durante a semana. Então, não tem ônibus circulando fora desses horários e também nem no final de semana. A gente espera que amanhã e também nos próximos dias os cidadãos, a população aqui da Grande Vitória não passe por esse transtorno mais uma vez, né, Rafa? Volto com você aí no estúdio. Depois de tantos transtornos por tanto tempo, né, agora pelo menos os ônibus realmente precisam voltar a circular. Obrigada, viu, Nayara, pelas informações aqui ao vivo com a gente. Ali, a polícia apreendeu 6 suspeitos da mesma quadrilha de traficantes nos bairros da Penha e São Benedito, em Vitória. Um deles é acusado de um atentado contra um policial civil. Durante a operação, a polícia achou muita droga, armas e até coletes camuflados. Esses coletes que estavam na casa de um dos suspeitos presos são feitos de cerâmica, à prova de tiro de fuzil. Segundo a polícia, são do mesmo tipo usado pelas Forças Armadas. É um colete específico que só grupos operacionais possuem e é um colete um valor agregado caro, que é de cerâmica e causa estranheza de um colete desse estar numa região de intenso tráfico de drogas, né? Para a gente ver como é que esses criminosos estão se armando para estar atentando contra o Estado. Os coletes foram apreendidos em uma grande operação no bairro Bonfim, que contou com a participação de policiais de diversas delegacias. A polícia intensificou as ações na região do bairro da Penha para investigar roubos a farmácias em Vitória. Durante essa operação, os policiais prenderam 6 suspeitos de envolvimento com tráfico. Um dos presos é acusado também de atirar contra uma viatura da Polícia Civil em Vitória. O carro descaracterizado foi atingido por mais de 15 disparos no dia 5 de abril. Até o momento nós temos um preso, que foi o executor e mandante, e 2 identificados. Então, continuaremos intensificando o policiamento na região até estarmos localizando esses criminosos. Um outro suspeito preso é apontado pela polícia como contador do tráfico de drogas do bairro da Penha. No caso, aí vai desestabilizar o tráfico, que não só o contador foi preso, como também toda a contabilidade. Então, nós vamos agora conhecer toda a circunstância do tráfico, nós vamos conhecer agora toda a sua natureza, todas as suas entranhas através dessa prisão. Na casa de uma mulher presa, os policiais encontraram uma grande quantidade de droga, parte dela escondida até em uma fralda descartável. Em uma outra casa, os policiais encontraram também esse kit, que transforma a pistola em uma submetralhadora, aumentando o poder de fogo dos bandidos. Todos os detidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e foram levados para o presídio em Viana. E hoje cedo, uma troca de tiros entre a polícia e traficantes assustou moradores do bairro Jaburu. O helicóptero do Notaer foi usado para tentar achar esses bandidos. A PM disse que 2 homens viram os policiais e atiraram. Os militares revidaram. Ninguém ficou ferido e os homens conseguiram fugir. Um deles seguiu pela Avenida Leitão da Silva e até agora não foi encontrado. Agora, chega comigo aqui que a gente vai atualizar os dados do painel Covid de hoje aqui no Espírito Santo. Foram 94 mortes nas últimas 24 horas e mais 1.540 novos casos de Covid no Espírito Santo. O painel agora totaliza, então, 8.310 mortes e quase 407 mil casos confirmados desde o início da pandemia. Olha, aumentou o número de municípios que suspendeu a vacinação da primeira dose contra a Covid, porque não tem mais dose. 21 municípios agora estão sem vacina. E as cidades que ainda têm as doses continuam vacinando os grupos prioritários que foram definidos pelo Ministério da Saúde. A repórter Anne Comete está com esse assunto, vai conversar com a gente ao vivo. Diz aí, Anne, boa noite para você.
Rafa, boa noite para todos que nos acompanham aqui no S2. Desses 21 municípios onde já acabou essa primeira dose, onde a primeira dose da vacina contra a Covid já foi toda aplicada, somente Viana é da Grande Vitória. Todos os outros 20 municípios são do interior do estado. Nesses municípios, como você já disse, já foram aplicadas as doses dos grupos prioritários. E eles dependem da chegada de novas doses para que a vacinação seja reaberta. A previsão da Secretaria de Saúde é de que entre a próxima quinta e sexta-feira cheguem mais doses ao estado. Nós temos informações de que esse carregamento vai ser o segundo maior carregamento já recebido aqui no estado. Até agora foram 12 carregamentos de vacinas que nós recebemos. O maior teve 160 mil vacinas e, de acordo com informações que nós recebemos no G1, o carregamento que chega nessa semana deve ter entre 100 mil e 120 mil doses das vacinas contra a Covid-19. Então, a esperança, Rafa, é de que essas vacinas possam repor o estoque desses municípios onde a primeira dose já foi esgotada e aí continue a vacinação. Que ela chegue então logo, né? Então, entre amanhã e quinta-feira deve chegar uma remessa, que você já apurou que deve ser uma remessa grande, né? Lembrando que a gente deu a informação ontem que eram 6 municípios sem vacina. Hoje de manhã no ES1 a gente falou de 11 municípios, já passa de 20 o número agora. Os municípios realmente estão ficando sem vacina, precisando que essa vacina chegue. Obrigada, viu, Anne, pelas informações. Olha, os profissionais da Força de Segurança e de Salvamento que trabalham em Vitória começaram a ser vacinados. Acompanhe. São 1.738 profissionais que não pararam durante a pandemia e que estão nas ruas todos os dias. A vacinação dos profissionais de segurança segue o plano de imunização do Ministério da Saúde. O primeiro profissional a encarar a agulha na capital foi o Adervaldo, que tem 15 anos de guarda municipal. Muito feliz, estamos na linha de frente, nós estamos lidando com munícipes o dia inteiro, né? Então é muito importante que a gente seja imunizado. A vacinação segue até a quinta-feira. E foi um dia especial para a Sandra, que está orgulhosa por garantir mais segurança aos profissionais da segurança. Estou muito alegre, tá? Estou muito alegre porque essa vacina veio para salvar, né? E nós estamos salvando a vida deles com a vacina. E como anda a vacinação para os outros grupos prioritários? Sabendo que já tem muitas cidades sem doses, o prefeito falou sobre a situação da capital. Infelizmente, nós não temos agendamentos. Nós vacinamos no último sábado mais de 5 mil moradores de Vitória. Nós não temos mais vacinas para agendar, mas vamos cumprir esse agendamento hoje, amanhã e quinta-feira. E aí também nossas vacinas terão acabado. Mas temos a expectativa de receber uma nova remessa ainda essa semana. Tá aí, como a gente falou agora há pouco aqui, né? Uma outra preocupação é com a falta de remédios para intubação de pacientes em UTIs. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. E a gente fala ainda que os bombeiros continuam as buscas pelo atleta que desapareceu depois de mergulhar numa cachoeira em Castelo, no sul do estado. Agora, 7h23, você acompanha imagens ao vivo do trânsito na terceira ponte. Trânsito normal nos dois sentidos. A gente volta já. De volta com o seu ES2, agora a gente fala de uma situação crítica no sul do estado. O coordenador das 2 UTIs do sul avisou que está muito perto de faltar sedativo para manter os pacientes entubados. O alerta sobre a situação nas UTIs foi dado pelo médico que coordena 2 UTIs no sul do estado. Crítico já estava há um tempo, agora eu não tenho nem como descrever, né? Estão acabando praticamente todos os remédios que a gente pode usar para manter os pacientes sedados. A possibilidade de faltar o kit intubação se dá no momento em que os hospitais mais precisam. O painel Covid da Secretaria Estadual de Saúde aponta uma taxa de ocupação de leitos de UTI no estado acima dos 90%. Com os leitos lotados, é necessário mudar até mesmo os protocolos para tentar salvar pacientes. Segundo o médico, hospitais do Sul e do Noroeste estão utilizando remédios de segunda linha para a intubação dos pacientes com Covid. Hoje estão acabando os analgésicos fentanil, remifentanil, estão no fim. E o midazolam, que é um sedativo de segunda linha que a gente usa, infelizmente, quando não tem outro, também está acabando. Uma das maiores preocupações dos médicos é com a falta de bloqueadores musculares.
eles não podem ser substituídos por outras drogas e são indispensáveis para manter os pacientes entubados. Quando encontram uma ampola do medicamento, chegam a pagar até 800% a mais do valor que era cobrado no início da pandemia. Uma ampola que nós comprávamos a R$20, R$19, nós encontramos cotações até R$180 essa mesma ampola, o que dificulta ainda mais a aquisição desse insumo tão importante. O presidente da Federação das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado disse que a importação desses medicamentos está difícil. O processo também ele é burocrático, ele é lento, ele é caro, mas estamos nos esforçando para evitar o desabastecimento dos nossos hospitais. O secretário estadual de Saúde explicou que a SESA sabe do problema e tenta buscar uma solução. Nós tivemos uma falta reportada pela Santa Casa de Cachoeira de Itapemirim neste final de semana. Ela foi contornada com algumas medidas adotadas pela própria direção do hospital, que ontem nos informou que nesta quarta e quinta-feira já estão chegando a entrega de alguns lotes de medicamentos. Além da Santa Casa Misericórdia, os outros hospitais privados também solicitaram empréstimos ao Estado, ao governo estadual, e nós procedemos com um empréstimo pontual de alguma quantidade de medicamentos para poder preservar a assistência nessas unidades. As compras que o Estado tem estabelecido têm permitido, inclusive as ações na Justiça, têm garantido uma estabilidade nos hospitais estatais, e nós estamos colaborando com a rede privada, que ela é responsável, seja filantrópica ou de finalidade econômica, pelas suas compras e pelo seu abastecimento. Outro assunto agora, os bombeiros continuam as buscas pelo atleta Felipe Gussão, de 32 anos. Ele está desaparecido desde ontem à tarde, quando tomava banho na cachoeira em Castelo, no sul do Espírito Santo. A gente vai agora ao vivo para o sul do estado conversar com a repórter Prisciele Venturini, que tem mais informações sobre esse assunto. Ei, Prisciele, boa noite para você. Oi, Rafa, boa noite para todo mundo. Ontem à tarde mesmo, os bombeiros em Castelo começaram as buscas por Felipe. Por volta de 4 horas da tarde, uma equipe de mergulhadores veio de Vitória de helicóptero para ajudar nesse trabalho. Eles mergulharam até pouco mais de 7 horas da noite de ontem. E aí, hoje de manhã, eles retomaram esse trabalho. E aí, por volta de meio-dia, os mergulhadores encerraram as buscas dentro do rio. Quer dizer, tudo que eles podiam fazer ali, de acordo com o Corpo de Bombeiros, eles fizeram. Quer dizer que as buscas não vão continuar? Não, agora, segundo os bombeiros, seguem as buscas superficiais. O que é isso? Eles vão continuar fazendo as buscas às margens do rio. Eles podem usar também barcos ou bote. Na verdade, esses dois recursos, barco ou bote, eles não estão conseguindo usar nessa área, porque é uma área que tem muitas pedras e também a correnteza é muito forte. Então, eles estão procurando por Felipe no leito do rio, tateando também o fundo do rio com os equipamentos que eles têm para isso e até mesmo entrando na água onde dá pé, pode-se dizer assim, né? Então, até agora eles ainda não encontraram e amanhã eles vão continuar com essas buscas, aumentando a área a ser buscada. Tudo isso para encontrar o Felipe, esse rapaz de 32 anos, que foi ontem a essa cachoeira com alguns amigos, todos ou a maioria deles atletas do jiu-jitsu. Inclusive o Felipe, ele acabou entrando na água e foi arrastado pela correnteza. Os bombeiros orientam a toda a população que não essa área que é conhecida como Cachoeira do Bambuzal, ela não é uma área indicada para banho por ser muito perigosa. Volto com você, Rafa. Obrigada, Prisciele. Claro que a gente vai continuar acompanhando esse caso aqui e torcer para que tudo se resolva bem. Obrigada, viu? Olha, a seguir, muita gente ganhou uns quilinhos extras nessa pandemia, né? Você vai ver que nunca é tarde para começar a cuidar da saúde e se exercitar sem sair de dentro de casa. Daqui a pouquinho te conto como você faz isso. Agora, 7h30, imagens ao vivo da Praça do Pedágio em Vitória. Movimento também tranquilo nos dois sentidos. A gente volta já. 7h32, S2 de volta agora com a previsão do tempo. A terça-feira amanheceu ensolarada, mas tempo virou e terminou assim aqui na capital. Imagens lindas do Roberto Prati, olha só que imagens bonitas, feitas ali do Pier de Camburi, parece até que está dentro d'água, né? Está parcialmente nublado o céu, lembrando que o alerta da Marinha para o litoral capixaba continua até quarta-feira, viu? A chegada de uma frente fria deve deixar o mar mais agitado e pode trazer ondas de até 4,5 metros.
e meio até amanhã. Na Grande Vitória, a previsão é de uma quarta-feira de sol entre nuvens, com chance de chuvas fracas e chuvas esparsas em alguns momentos. Tá aí, ó, a mínima fica em 19 e a máxima chega a 32 graus. Todo mundo isolado, sem academia, todo mundo preso dentro de casa. Nessa pandemia, muita gente ganhou uns quilinhos, né? Mas nunca é tarde para começar a cuidar da saúde e se exercitar. Então, afasta os móveis e confira a reportagem do Jorge Félix. Débora é dona de um ateliê. Com a pandemia, tem trabalhado muito em casa. E quase não sobra tempo para realizar uma atividade física. Quando começou a pandemia no ano passado, eu engordei. Engordei muito. E aí eu falei, gente, onde que eu vou chegar engordando desse jeito? Porque assim, estava fora do controle. Nós fizemos um convite para Débora. Se ela toparia treinar em casa mesmo. Não tenho uma rotina de fazer atividade física em casa. É uma coisa também que eu quero aprender, porque eu preciso ter essa frequência de fazer em casa, que eu acho bacana também. O professor de educação física foi quem passou para Débora os exercícios bem fáceis e os móveis serviram de apoio. Vamos ao primeiro treinamento. Pode ser feito em qualquer residência, né? O agachamento senta e levanta. Se quiser ter uma sobrecarga de hipertrofia, acrescenta aí os materiais como uma garrafa PET ou um balde de água. Treino parte 2. O segundo exercício seria uma flexão inclinada, que seria trabalhar aí membros inferiores, né? Diferente do primeiro exercício, para principalmente peitoral e ombro. E para fechar dicas de exercícios... O abdominal. Exercício comum, geralmente a galera faz em praias, faz em parques, né? Faz em própria academia. Seria um trabalho mais de musculatura interna, seria o reto abdominal. Em menos de uma hora, Débora, que não descuida da alimentação saudável, conheceu atividades que ajudam a entrar em forma, sem precisar sair de casa. Nossa, eu amei. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer um exercício físico na minha varanda, no meu banco. Eu nunca tinha pensado nisso. E olha que cansa, porque o pouquinho que eu fiz, eu já fiquei cansada, já senti que trabalhou. Achei o máximo. Não basta apenas o exercício físico para alcançar o peso desejado. Uma outra parte do processo é fundamental. É saber o tipo de alimentação, procurando especialistas no assunto. Só esse ano, 80% dos pacientes que procuraram esse consultório queriam emagrecer. Nessa pandemia, principalmente as pessoas que estão trabalhando em casa, é preciso tomar alguns cuidados na hora de se alimentar. A gente no trabalho em casa precisa ter uma organização um pouco maior, porque como tem várias tarefas a serem feitas, a gente precisa separar um pouquinho o momento de fazer a alimentação e de fazer as outras tarefas. Às vezes, se a gente tirar um dia do final de semana para ter essa organização ao longo da semana com a alimentação, isso facilita o processo para não ter ganho de peso, para a gente não comprometer a nossa imunidade. E quando bate aquela fome, tem alimentos que são uma armadilha, segundo Dalila. A armadilha que eu acho são os biscoitinhos. Tudo que é biscoito, a gente come numa velocidade muito rápida e acha que é tudo muito inofensivo, porque é pequenininho e aí você só come 2 quando você pega, mas quando você vê no final do dia, foi quase o pacote todo. Não é só querer ter uma vida sem a palavra sedentarismo. É necessário força de vontade. Débora, que a gente viu na reportagem, está disposta a não deixar de lado a boa alimentação e continuar empenhada fazendo os exercícios em casa. Vou. Eu já estou fazendo e agora ainda mais. Bom seria se todo mundo tivesse a mesma condição, né? De fazer exercício, de comer direitinho, de escolher o que vai comer. Tá faltando comida na mesa de tanta gente, né? Mas, enfim, você tem que, na verdade, conseguir segurar um pouquinho os biscoitinhos, como disse aí a especialista, e tentar fazer um pouquinho de exercício, se você conseguir, né? Na nossa página na internet, você vai encontrar um caminho com mais dicas de atividade física em casa, de alimentação e de bem-estar. Só lembrando que tem que ter sempre o apoio de um profissional, senão você
você pode se lesionar. Agora, 7h37, chegou a hora de encerrar o ES2 dessa terça-feira. Você fica com imagens ao vivo, pode colocar ali, ó, que bonita imagem ao vivo do trânsito agora na Terceira Ponte. Trânsito bem tranquilo nos dois sentidos da pista. E a gente se vê amanhã às 11h45 no seu ES1. Boa noite, gente. Até lá. ES2. Oferecimento Cipolati. Clicou, comprou, chegou. E Baneste Seguros, 50 anos.